This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner e esse é Growthaholics, o podcast da ACE, onde a gente fala sobre inovação e empreendedorismo. A gente vai para a fazenda fazer esse podcast. Nosso tema é o agro. A gente vai tentar responder a pergunta se o futuro do agro é tech. E para debater comigo, eu tenho os ilustres Arthur Garuti. Tudo bem, Arthur? Fala, Pedro, tudo bem? Já estava com saudades de voltar aqui. Prazer estar aqui com você e com o meu amigo do agro, Rafa Coelho. E o Arthur já deu spoiler aqui, também Rafa Coelho, nosso empreendedor aqui da ACE, vai falar aqui com a gente. Ele é o cara que sabe do assunto, a gente só dá pitaco aqui, o Arthur, o cara que domina é o Rafa. Bem-vindo, Rafa! Opa, obrigado Pedro, obrigado Arthur, é um prazer para mim estar aqui com vocês, bacana demais. Legal, o Rafa ele é o CEO da Agronal, aproveitando aí o momento jabá. Rafa, conta aí o que é a Agronal, só para situar o pessoal sobre a tua experiência também no assunto. Então, a Agronal é uma empresa de ciência de dados para o agronegócio. A gente basicamente pega todos os tipos de dados possíveis disponíveis no mercado e muita imagem de satélite para gerar informação através de machine learning. Então, a gente tem uma equipe bem grande de data scientists que trabalham conosco e a gente entrega valor para empresas ligadas ao agronegócio. A gente não trabalha diretamente com fazendeiro, então a gente faz o que a gente chama de antes da porteira, né? Então a gente trabalha com bancos, seguradoras, empresas de logística, tudo mais, para a gente conseguir entregar dados para que eles tomem decisões melhores, basicamente isso. Legal, então você está olhando todas as fazendas e propriedades rurais aqui do Brasil de cima, vendo tudo, gerando dados, na verdade analisando dados e ajudando a tomada de decisão. Eu queria abrir o nosso debate aqui, falando, só para situar o pessoal, a gente não costuma falar de agronegócio nesse podcast, o que a gente quer corrigir a partir de agora, mas a ACE é uma empresa, uma investidora que tem várias startups de agronegócio na carteira e eu queria começar falando sobre a importância do agronegócio para o país. Eu sei que é óbvio aqui, mas acho que vale a gente começar a falar sobre isso. E eu queria perguntar para o Arthur aí, Arthur, por que a gente olha tanto para o agronegócio? Por que isso é tão relevante aqui no nosso ponto de vista? Muito bem. Bom, a gente realmente está aí chegando, acho que perto de 10 startups investidas no agronegócio. A Agronal é uma delas. A gente é muito feliz de ter entrado, já faz o quê? Acho que uns 2 anos praticamente que a gente está junto Exatamente. com o Rafa aí. Entramos junto com o BTG Pactual através do Boost Lab. E para nós, o agronegócio ele está dentro da tese da ACE de conseguir transformar primeiro de tudo, a gente tem um propósito grande de transformar o Brasil pela inovação, né? Então, a gente está sempre olhando para verticais que o Brasil ou tem muita ineficiência ou ele tem potencial de exportar inovação para o mundo todo. E a gente investe em saúde, a gente investe em varejo, a gente investe em logística, em serviços financeiros, e a gente acredita que o agronegócio ele tem esse potencial, talvez de todas as verticais que a gente olha com mais carinho, de não só melhorar a cadeia produtiva do cenário brasileiro, América Latina, mas da gente conseguir exportar esse nosso conhecimento aqui embutido para todas as regiões do mundo, né? O Brasil ele tem já um parque instalado, vamos dizer assim, não só para produção, que é o grande celeiro do agro no mundo, mas a gente tem incubadoras, universidades, né? A Embrapa, a gente tem lá em Piracicaba, né? O Piracicaba Valley lá, que o Rafa também participa em várias interações. Então, a gente tem uma densidade já tanto de negócios que movimentam o PIB do Brasil, o principal movimento do PIB do Brasil vem do agro,
quanto essa questão da inovação e da tecnologia, né? Eu acho que o desafio, talvez, é o que a gente vai explorar muito aqui ao longo desse episódio, não necessariamente está nas soluções que o Brasil consegue suprir para o agronegócio, mas talvez na adoção de novas tecnologias do ponto de vista do produtor, né? O produtor hoje ele ainda vem de uma... E aí o Rafa vai dar uma aula de história para nós aqui. Ele vem de uma geração ainda analógica, né? E levar o digital para dentro do agro é sempre um desafio. Então, olhando que o Brasil é gigante nisso, que ele exporta para caramba, ele pode passar a exportar tecnologia, e esse gap de adoção tecnológica do agro versus outros segmentos de mercado é o que nos inspira de continuar ativamente fazendo esses investimentos. Realmente, Arthur, e eu queria aproveitar o Rafa aqui, porque o Rafa, antes de ser um empreendedor aqui do agro, ele já foi investidor, já analisou esse mercado com outros olhos, além de ter uma super conexão aí, como o Arthur falou, com os diversos ecossistemas que a gente tem aqui no Brasil. Agora, Rafa, comenta um pouquinho assim, como é que, se a gente pensar numa linha do tempo da nossa revolução agro aqui no Brasil, né, que fez do Brasil fez o Brasil ser tão relevante nesse cenário, o que aconteceu e, na sua visão, onde que a gente está nessa escala evolutiva? Legal, Pedro. Vamos lá. Eu venho de família de produtores rurais, né? Meu pai plantou soja muitos e muitos anos da vida dele. A gente tem na fazenda até hoje cana. Meu avô foi enfim, sojicultor muitos e muitos anos. Então, eu venho de uma família que trabalhou com isso há muitos anos. Meu pai é paranaense, né? Então, como todo mundo que é daqui do Mato Grosso do Sul, que nesse momento, inclusive, eu estou no Mato Grosso do Sul, né? Eu estou em Campo Grande. Então, como todo mundo que é do Mato Grosso do Sul, normalmente você tem muita gente que ou veio do Rio Grande do Sul, do Paraná e alguns mineiros. É mais ou menos assim que foi colonizado o estado. Então, assim, nessa época, era justamente os produtores que tomavam risco pra caramba, né? Eles saíam, vendiam a terra deles no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em preços, na época, tinha subido muitos preços e as terras aqui eram muito baratas, né? Tanto que no Mato Grosso, por exemplo, né? O Mato Grosso mudou bastante nos últimos 20 anos. Né? E boa parte dos produtores chegaram nessas regiões, eles colhiam praticamente nada. Se você pensar a produtividade de soja dessa época, a gente está falando aí na casa dos... Eu lembro que meu pai comenta que quando ele colhia 35 sacas, era maravilhoso. Hoje a média brasileira é na casa dos 56 sacas por hectare. Para soja, tá? Desculpa. Então, a primeira evolução grande que o Brasil teve foi... A primeira evolução da produção foi feita justamente pela expansão de área agrícola, né? Então, da quantidade de plantio que você tinha. Então, você tem as pessoas que emigraram do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, indo para outros estados, né? Começando a produzir nos estados. Então, você teve um aumento de área agrícola muito grande, mesmo com a produtividade relativamente baixa. E o que aconteceu lá atrás, né? O que se chama de Revolução Verde, foi o começo do uso de defensivos agrícolas, fertilização. Então, foi uma mudança muito grande, que foi uma tecnologia bem bacana, que foi colocada naquela época, com bastante apoio tecnológico também, né, de empresas governamentais, como a Embrapa, justamente para fazer com que você tivesse cultivares que fossem melhores adaptados às regiões, à medida que você vai subindo, né? Então, vamos lembrar que as regiões com alto risco climático, que são as regiões do sul do Brasil, até o sul do meu estado também, né? O sul do Mato Grosso do Sul é uma região que ainda tem risco climático relativamente ainda relevante, fez com que os produtores fossem sendo empurrados para o norte do Brasil. E aí você começa a ter desenvolvimento de cultivares que fossem mais propícios às regiões mais quentes, né? Que é exatamente o que começou a acontecer. Então, acho que depois da primeira Revolução Verde, né, que foi a revolução do uso de defensivos e tudo mais, você começa a ter basicamente o uso de novos tipos de tecnologia biológicas, né? Então, você começou a ter desenvolvimento de cultivares que fossem mais interessantes, mas sem usar nenhum tipo de tecnologia como a gente conhece hoje como os casos dos GMOs, né, GMOs, que são os organismos geneticamente modificados, né, os transgênicos.
Então, isso é bem atual, né? Então, você teve essa grande evolução aí, com bastante ajuda da Embrapa, em cultivares que fizessem mais sentido em outras regiões. E aí, depois, você começa a ter adoção, tanto de maquinário, de modo geral, né? Que já, obviamente, já tinha bastante maquinário na lavoura nos anos anteriores, mas você começa a ter uma evolução de maquinário absurdo, né? Então, a colheitadeira mesmo, se você olhar ela como mecanicamente, né, é uma evolução gritante dentro desse setor. Então, você tem, por exemplo, uma colheitadeira de algodão, tá? É algo que custa alguns milhões, tá, de reais, uma colheitadeira. Então, é uma coisa que demorou bastante para ser desenvolvida, então é uma coisa que é muito mais recente. Então, assim, você teve uma evolução muito grande, que eu diria que talvez foram essas 3 grandes evoluções. Então, seja lá maquinário, a evolução da tecnologia biológica e basicamente do uso de defensivos e fertilização. E eu acho que a gente está entrando agora num quarto momento, inclusive muita gente chama, né, agricultura 4.0, que é basicamente da agricultura conectada, né, que é o que se fala bastante. Então, você ter IoTs nas fazendas, você ter o uso de tecnologias de satélite, por exemplo, como a gente faz, né, dentro das fazendas. E eu acredito que a gente está chegando já numa evolução ainda desse agricultura 4.0, que é basicamente o uso de inteligência artificial dentro desses modelos. Eu acho que a gente tem pouco entendimento, talvez de modo geral, tá? Eu acho que a pessoa média tem pouco entendimento do que a inteligência artificial pode mudar em todos os mercados do mundo. E obviamente, o segmento da agricultura, do agronegócio não vai ser diferente. Então, a gente está vendo uma evolução absurda, seja a gente vê cases nos Estados Unidos de microbiomas que são criados para serem colocados dentro da terra junto com o plantio, até tecnologias como CRISPR, que é bem famoso, está sendo bem famoso, bem falado nos últimos anos, que é uma evolução do que seria a transgenia. Enfim, então acho que tem bastante coisa chegando por aí. Olha que interessante, né? A gente já passou por várias revoluções, a gente está no meio de uma revolução agora, ou de algumas revoluções. Interessante, o Rafa começou a comentar sobre né, os proprietários rurais aí foram subindo no país e ao mesmo tempo que se resolvia aí o plantio nas lavouras e tudo mais, a gente gera desafios logísticos de como transportar, como armazenar, né, todos esses grãos, né, e aí a gente vê todos esses elementos andando a passos largos também nas suas revoluções tecnológicas, né? E só lembrando um ponto aqui que você falou interessante, questão logística, né? Vamos lembrar que a gente teve casos no passado de empresários que, quando sentiram que o governo não faria não foi o investimento que era necessário para a logística, decidiram levar isso no peito, né? É o caso do Olacir de Moraes, que chegou a criar uma ferrovia para escoar a soja que ele tinha. Então, e a fazenda dele as principais fazendas dele, a fazenda Itamaraty, que ficava aqui no estado. Então, assim, você vê como que era um setor pujante. Acho que, como obviamente tudo, né, o governo demora um pouco mais de tempo do que a iniciativa privada para tomar algumas decisões, e acabou que, em alguns casos, a gente tem aí, no final, acho que o Olacir de Moraes, apesar de ter tomado uma excelente decisão estratégica, né, nível estratégico, pensando no todo, acabou perdendo muito dinheiro com essa construção da ferrovia, mas ele levou no peito isso tudo, então é inimaginável isso. Eu gosto muito de falar com os empreendedores aqui da ACE, do agro, acabo sempre aprendendo muito. Então, eu vou colocar um ponto e aí eu queria ouvir a opinião do Rafa. O que eu observo, assim, Rafa, comparando o Brasil com outros locais onde o agro tem um desenvolvimento muito forte, né? Então, nitidamente, as empresas de Israel do agronegócio são de tecnologia de ponta. Nos Estados Unidos também se tem muita agtech despontando em tecnologia. Será que o Brasil não avançou mais nisso porque o custo da terra comparado com outros locais do mundo ainda é muito barato e a mão de obra também
ela é mais abundante do que outros locais, e isso acaba deixando o produtor, vamos dizer assim, um pouco preguiçoso para elevar o nível de produtividade por hectare, porque para ele, às vezes, é mais fácil comprar um pouco mais de terra e trazer um pouco mais de mão de obra para resolver a questão. Qual que é a sua visão em relação a isso? A minha teoria pessoal é que o Brasil está um pouco atrás também por questões de abundância de recursos naturais e abundância de mão de obra, né? E fazendo já pegando esse combo de perguntas, queria já perguntar para o Rafa aqui, quando ele for responder, e como está o Brasil no cenário internacional também? Legal, boa. Vamos lá. Bom, primeiro, Arthur, acho que assim, a gente talvez tenha uma visão um pouco errada do agro, tá? A produtividade brasileira é uma produtividade excelente, tá? Para boa parte dos produtos que a gente tem. As produtividades de soja, por exemplo, elas são muito próximas das produtividades americanas, muito próximas mesmo, tá? Mas você tem toda a razão em outros pontos aí. Vamos lá. Primeiro, Israel é um case completamente atípico, né? É uma região que tem muito pouca disponibilidade de terra, então você precisa produzir muito por hectare para conseguir criar alguma vantagem competitiva e se alimentar. A autossuficiência de Israel, ela não é autossuficiente, obviamente, nesse quesito específico, mas para permitir que ela possa ser autossuficiente em alguns produtos agrícolas. Mas, assim, de modo geral, realmente a abundância de terra no Brasil faz com que os preços sejam mais baixos. A gente tem algumas limitações brasileiras também que deixam os preços mais baixos. Então, alguns pontos que foram importantes que o Pedro colocou, toda a questão logística brasileira, tá? O Brasil é um país que tem uma carência logística muito grande. A gente está começando a aprender a escoar os nossos produtos agrícolas por outros portos que não os portos que tradicionalmente sempre fizemos. Então, a gente tem visto mais recentemente alguns produtores escoando soja, por exemplo, pela Argentina, algo que nunca tinha sido feito, ou que tinha sido muito pouco feito, né? Descobrindo as regiões norte do Brasil, que daí já tem alguns anos isso, mas, enfim, é uma coisa que tem crescido cada vez mais recentemente. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma carência muito grande de malha ferroviária, então a gente depende muito do rodo, isso acaba deixando isso muito caro. E, obviamente, a questão logística ela é um grande precificador da commodity. Então, acaba que a terra fica mais barata por conta desse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem produtividades altíssimas no Brasil. Então, a gente vê, se a gente pegar exemplos de produtores que fazem coisas impressionantes, a gente tem casos no Rio Grande do Sul, por exemplo, de produtor que chegou a colher 115 sacas por hectare em sequeiro, tá, de soja. Sequeiro é quando não tem irrigação. Só para ficar claro, quando você planta algo irrigado, né, você consegue fazer uma safra bem mais longa, tá? Então você consegue fazer várias safras durante o ano, diferentemente que nas áreas tradicionais você faz normalmente de 1 a 2 safras, tá? Grande parte do Brasil faz 2 safras, aliás, esse é um outro ponto bacana a ser colocado. O Brasil é um dos poucos países do mundo, tá? Que, pelo menos do que tem relevância, com certeza é o único país do mundo que consegue fazer 2 safras agrícolas pelo nosso clima. Então, por estar uma área tropical, a gente consegue fazer 2 safras agrícolas. Algumas regiões brasileiras fazem até 3 safras, tá? A terceira safra normalmente é um produto que acaba não tendo tanto valor agregado, mas enfim, mas a gente consegue chegar a 3 safras. Quando você lida com irrigação, né, como o principal insumo do agronegócio é a chuva, você passa a controlar o principal ativo do agronegócio, que é a chuva, então, que é a água, né? Então, você irrigando, você consegue produzir muito mais mesmo. Então, as produtividades agrícolas em áreas irrigadas são altíssimas, dá 50%, 100% a mais do que a produtividade de uma região em uma área que não é irrigada. Então, quer dizer, deixando de lado esses casos, que são os casos irrigados, você vê produtores produzindo 115 sacas por hectare, é um caso bem específico no Rio Grande do Sul, no sequeiro, enquanto a média brasileira é na casa dos 56, 57. Então, assim, a gente vê uma evolução muito grande e grande parte disso com certeza se deve a tecnologias, né? Muito a manejo, obviamente, né? Mas grande parte disso se deve a tecnologia. E aí, Arthur, eu acho que assim, o seu ponto a gente tem aqui dois lados para se mexer quando se lida com o agronegócio, né? Como qualquer negócio, né? Receita e custos. Então, quando você fala, vamos aumentar a produtividade por hectare,
Eu acho que a gente tem espaço ainda para isso, com certeza. A gente deve ver isso nos próximos anos, mas eu acho que tem muito produtor focando em custo, né? Porque e aí sim eu acho que tem um espaço muito grande de você usar tecnologias como são os casos das tecnologias israelenses, tecnologia americana, e muita tecnologia brasileira, obviamente, né? Para você melhorar o custo por hectare, para aumentar a lucratividade dentro de cada hectare. Então, e aí já respondendo um pouco da pergunta do Pedro, eu acho que assim, o agronegócio brasileiro ele é muito bem visto mundialmente, mas eu acho que ele por quem entende do agronegócio. Então, por exemplo, é só você ver, os Estados Unidos, as guerras comerciais que os Estados Unidos sempre teve, né, nos últimos bons anos aí, são por conta do agronegócio. As brigas que os Estados Unidos teve no Brasil, com o Brasil, sempre foi justamente a questão dos incentivos que os Estados Unidos dão muito forte para o agronegócio, justamente para tentar derrubar o Brasil nesse mercado. Então, assim, o Brasil é visto como um país soberano no agro mundial. Quando você lida com pessoas que trabalham no agronegócio, eu acho que isso é no-brainer. O cara vai a resposta dele é sim, o agronegócio brasileiro é muito bem visto. O problema que eu acho que o Brasil faz para quem não é do agronegócio, né? Eu acho que o agronegócio brasileiro é muito mal vendido para quem não é do agro. Então, toda essa história que a gente vê por aí nos últimos anos de que o agro é quem desmata, que o agro cuida mal da fauna, tudo isso que a gente tem visto, eu acho que é muito distorcido, tá? É óbvio que a gente tem muita gente que é bem longe do que é esperado para esse tipo de consciência, né? Mas eu diria que grandíssima parte dos produtores rurais, eles estão preocupados, sim, em manter a área verde que ele tem. Aqui, por exemplo, no nosso estado é muito comum você ter o 80-20, né? Então, você tem 80% de área que pode ser agricultável, 20% de área que tem que ser reserva florestal. No Mato Grosso, a gente tem regiões que são contrárias, são 20-80. Então, você pode explorar só 20% e você tem que deixar 80% dessa área como proteção ambiental. Então, assim, e essas áreas de proteção ambiental são áreas de proteção ambiental mesmo. Não existe nada lá, não tem gado, né? Se você colocar gado dentro de uma área de proteção ambiental, é crime. Então, não tem gado, não tem nada. E ela é muito bem guardada. Então, é bacana quando você olha por cima, quando você pega as imagens satélites, que é o que a gente faz bastante, né? E você faz as comparações, né? Você consegue ver essas disparidades. Então, se você tirar um pouco de zoom no Brasil, você vê o tanto de verde que o Brasil tem, mesmo nas regiões agrícolas, tá? Você vê as faixas de desmatamento que a gente teve nos últimos anos, principalmente nas regiões mais novas, né? Então, o norte do Mato Grosso, os famosos Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Quando você tira zoom dessas regiões na imagem do satélite, você vê como tanto de verde que tem lá ainda. Ainda não, que vai provavelmente ficar durante muito tempo, porque justamente são regiões que têm índices de manutenção da área verde muito grandes. Enquanto você faz o mesmo teste nos Estados Unidos, você não vê praticamente verde nenhum. É bem interessante. O único verde que você vê é durante o período de safra, né, que é justamente nas épocas que você tem o verde, que é a área plantada. Então, assim, eu acho que o que a gente faz pelo meio ambiente é muita coisa. Se você pegar, por exemplo, as áreas do Pantanal, que é a região que eu particularmente acabo conhecendo porque é a região do meu estado também, a gente tem o Cerrado e o Pantanal, claro, né? Mas se você pegar o Pantanal, por exemplo, o homem pantaneiro de modo geral, ele é extremamente preocupado com a natureza. Ele conhece cada cantinho da fazenda, ele sabe as áreas que ele tem de floresta, de preservação, ele sabe a fauna. O Pantanal é rico em fauna, é rico mesmo. O que você tem de fauna agrícola, de fauna em regiões agrícolas no Pantanal é maravilhoso. Aliás, quem nunca foi, vale muito a pena. Desde um sobrevoo pelo Pantanal até uma visita às regiões pantaneiras. É maravilhoso. Aí, agora fiquei com vontade. Nunca visitei as regiões pantaneiras, preciso fazer essa viagem. Agora eu tenho que ir lá na casa do Rafael. Meu próxima meta aí. A Pedro, casa dele é super bonita, aí eu tô vendo na câmera, o pessoal não consegue ver.
né? E o Rafael se arrumou, inclusive, para o nosso podcast, é de camisa polo. Eu fiz questão de reforçar isso aqui para ele, né? Porque ele ficou frustrado que não tinha vídeo. Mas fala, Rafa, o que você ia dizer? Não, eu ia falar que assim, não, vale muito. Bom, tá convidado, Pedro, vocês têm que vir. A gente faz bastante trilha por aqui, bastante mesmo, é bem bacana. Então tá mais que convidado, a próxima eu vou te chamar. Fechadíssimo. E vale muito a pena um sobrevoo pelo Pantanal durante o período de cheia. E aí, durante a cheia, né, o Pantanal ele enche muito. Então, assim, você tem as vazantes que começam a encher boa parte do pasto pantaneiro e você fica, basicamente vira um mar, cara. O Pantanal vira um mar mesmo. Então é maravilhoso. Você faz um sobrevoo, você vê várias lagoas. É lindo mesmo. Olha aí. Então, é uma visita bacana. Vamos lá, Arthur, vamos fazer essa. Agora, deixa eu perguntar, olha que interessante, né? A gente está mostrando vários preconceitos que a gente tem, tanto nós brasileiros quanto a comunidade de fora do país em relação ao agronegócio. E um dos preconceitos mais presentes nesse setor e que diz respeito à nossa atividade é que o agricultor ele é refratário à tecnologia, ele não gosta, ele não vê. Não. E aí a gente viu agora, durante a pandemia, inclusive, né, Arthur, que várias startups nossas fecharam vendas de software para o Brasil inteiro, via telefone, via online, fazendo demo para essas propriedades rurais e fechando online. Então, como é que você vê isso aí, Arthur? Essa questão da distribuição, da da adoção, né? E daí se o Rafael puder também comentar em cima disso, que ele também convive com vários empreendedores. Assim, se existiu um setor resiliente na pandemia, foi o agronegócio, né? Todas as nossas startups do agro cresceram durante a pandemia, comparado a períodos anteriores, comparado aos meses do início do ano antes da pandemia acontecer. E aí, conversando com os empreendedores, né, a gente enxerga o seguinte, que parece ser uma falácia mesmo você generalizar que o produtor não quer novas tecnologias dentro da fazenda, porque se ele está mirando produtividade e a tecnologia consegue comprovar que ele vai ter melhoria de produção, ele vai adotar. E aí, conversando com os empreendedores, não sei o que o Rafa acha, né, mas alguns, por exemplo, no caso a JetBov, né, todo mundo conhece também, é um sistema de gestão para pecuária, no caso. Para você fechar uma venda, muitas vezes você vai ter que pegar e ir para o campo, você vai ter que ir lá na porta do fazendeiro fazer a venda acontecer. E tem um caso interessante de uma startup nossa aqui que bateu na porta um dia, foi na porta de uma fazenda um dia, tinha uma placa lá falando, não estou aceitando visitas de startups. O empreendedor não estava, ele tinha acho que tanta startup querendo bater na porta para vender produto, que o cara não aguentava mais receber founder lá, né? Então eu acho que tem uma coisa assim, primeiro, o Brasil é gigantesco. Então, em alguns casos, você vai ter um comportamento tradicional do olho no olho da negociação do produtor, você não vai conseguir fugir. Então, você tem que pegar o teu carro lá e fazer a coisa acontecer. Mas agora, com a pandemia, o produtor não tem mais como receber ninguém para tomar um café, para conversar. E ele abriu o Zoom, ele abriu o Google. E isso permitiu com que o inside sales das agtechs fosse multiplicado por 5, 6 vezes. Né? E isso está ajudando muito essa criação aí do rapport, né, entre as soluções existentes no mercado e o produtor está começando a enxergar valor nessas coisas também. Uma outra coisa que eu acredito que e as nossas startups estão começando a fazer, o Rafa está participando disso também, é você ir junto negociar as soluções para facilitar a vida do produtor também, para que ele não tenha que abrir 5, 6 startups visita para 5, 6 startups ao mesmo tempo. Então, acho que também as agtechs estão começando a se organizar para conseguir vender. O fato é que
quando o produtor tem um acesso, um bom pitch para ele vai adotar a tecnologia, né? A questão é você chegar até ele. Eu acho que a pandemia, nesse sentido, mais ajudou do que atrapalhou também. O que você acha, Rafa? Porto, deixa eu, se me permitir fazer voltar um pouquinho no tempo aqui, vamos lembrar um pouquinho quem é o produtor rural, né? Eu ouço muito essa história de que o produtor é extremamente avesso a risco e tudo mais, mas eu costumo dizer que o venture capitalist real foi o produtor dos últimos 50 anos. É o cara que assumiu um risco absurdo, né? Vendeu a terra dele em alguma região provavelmente de baixíssimo risco, que produzia, largou tudo, levou a família toda, né? Isso aconteceu em diversos lugares, né? A gente vê casos bem bacanas, como, por exemplo, Primavera do Leste, Sinop, no Mato Grosso. Levou a família inteira para lá, sem absolutamente ter nada, desconhecendo 100% da região. Apoiou naquele lugar, começou a plantar e fez o que fez, né? Hoje é a maior região produtiva do mundo, né? Sorriso, por exemplo, é um município com maior produção agrícola no mundo, né? Se não me engano, perto de 70% do município tem soja. Então, isso dá um exemplo que o tamanho do município. O tamanho da quantidade de soja que existe no município. Então, assim, o produtor, ele, na verdade, ele é um risk taker, né? De modo geral. Ele é um cara que adota, é um cara que está disposto a tomar risco. O grande ponto aqui é que eu acho que, assim, o produtor, ele não é que ele é avesso ao risco, tá? É que ele desconhece boa parte do que está sendo colocado no mercado hoje em dia. Então, acho que aconteceu o seguinte, a gente teve uma quantidade muito grande eu acho que existe, na verdade, muito, não é que eu vou tentar explicar um pouquinho melhor, não é que o produtor é avesso ao risco, é que, na verdade, eu acho que existe um desconhecimento do mercado com relação ao produtor, no sentido do seguinte, a gente, nos últimos anos todos, a gente teve muita startup nascendo, né, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, e pouco startup no mercado de agtech, certo? E aí você tem várias pessoas, vários founders acostumados com o mercado tradicional de B2C, onde o cara vai lá, abre o exemplo, tá? E-commerce. O cara abre um site, faz começa a vender um produto, ele enxerga um resultado em cima daquele produto em 10 dias, em 20 dias ele muda o marketing dele, em 2 meses ele tem um dado novo, beleza. Né? Em 3 meses ele testou absolutamente tudo. Aí ele chega no agro, onde ele vai para o produtor e fala assim, então, estou com uma tecnologia nova, vamos colocar isso na sua fazenda? Ele fala assim, vamos. O produtor até aceita, né? Existem casos bacanas, por exemplo, no Mato Grosso mesmo, o pessoal lá do IMEA, né, faz um projeto de fazendas alfa, onde eles pegam vários produtores interessados em testar novas tecnologias. Então ele pega e fala, legal, vamos testar essa tecnologia sim. Aí ele começa a testar, ele fala assim, vamos testar nessa safra? Vamos lá, a safra, por exemplo, a soja, né? Eu sei que eu tenho falado bastante de soja, mas é porque a soja é a maior produção brasileira, tá? O Brasil, dentro das commodities agrícolas brasileiras, a soja é o principal. Então, assim, aí ele fala assim, a soja ela é cultivada uma vez por ano, né? Você tem uma safra por ano. Então, quando o produtor fala, legal, vamos testar esse ano a safra, a gente colhe o resultado e ano que vem a gente conversa para ver se deu certo ou não. Para startup, aquilo é um absurdo, porque ele fala, pô, mas calma aí, eu tô acostumado a ver o resultado daqui a uma semana. Você tá me dizendo que você vai esperar um ano para ver se deu o resultado ou não? Então, porra, você é mega conservador. Não, cara, não é conservadorismo. É o modelo de negócio do agronegócio. É o ciclo É o dele. ciclo. O ciclo é muito mais longo. Então, se a gente está acostumado, por exemplo, se a gente fala que o B2B é um ciclo longo versus o B2C, o B2F, né, que é o Business to Farmer, é mais longo ainda. Então, o que acontece é que eu acho que as startups esquecem de colocar isso na conta dela. E aí, quando ela vê que ela precisa, ok, eu preciso de um ano para fazer o primeiro teste, e digamos que o primeiro teste não dê certo, ela precisa fazer uma reavaliação do produto dela. Ela vai jogar o segundo ano. Cara, 3 anos depois, ela vai descobrir se ela acertou no produto ou não. 3 anos depois, provavelmente 90% das startups tradicionais teriam morrido se não tivesse produto. Então, acho que assim, eu acho que é muito mais uma falta de entendimento do mercado agro, né, do que efetivamente um dizer que o produtor não é adepto ao risco. Como eu disse, eu acho que se tem alguém que sabe tomar risco é o produtor. O cara planta, o cara olha para o céu
hoje, tá? Obviamente isso mudou bastante, né? A gente tem diversas tecnologias que ajudam isso, mas, cara, durante muitos e muitos anos o cara olhava para o céu e tomava decisão se ele deveria plantar ou não. Então, assim, o cara não tinha informação nenhuma diferente disso. Eu era pequeno e a gente passava, eu lembro certinho, deu na caminhonete com meu pai, na frente da lavoura, e tava tempo sem chover, e aí, cara, meu pai passava fazendo o sinal da cruz, e fazendo, tipo assim, com a mão, sabe, meio que fazendo na mão como se fosse para chover, assim. Então, cara, era exatamente isso. O produtor é um cara que assume risco pra caramba. A verdade eu acho que ele está pouco disposto a assumir riscos que ele desconhece e riscos que são fora do ambiente dele. Então, enfim, de modo geral, eu acho que sim, sabendo chegar no produtor, sabendo conversar com o produtor, tem muito espaço nesse mercado. A gente só tem que pensar nas limitações e como é o mercado em si, né? O ciclo desse mercado e tudo mais. Talvez eu tenha falado demais aqui, Pedro, enfim, mas eu acho que eu quis contar um pouquinho do que é a história para a gente também não ficar com uma visão um pouco errada do fazendeiro, viu? Não, mas a gente quer isso, a gente quer essa aula aí. Você é o nosso especialista aqui. Eu e o Arthur, a gente atores coadjuvantes. Agora, pensando aqui nos tipos de startup, né? Acho que o pessoal talvez não tenha ideia dos tipos de startup que existe nesse ecossistema, né? E talvez a gente possa falar assim, algumas bem curiosas, bem diferentes, né? Desde startups de irrigação com drones até aquelas startups que estão mais distantes da fazenda, talvez, fisicamente, como a Agronal, né? Ela está fisicamente distante da fazenda, mas ela consegue transformar isso em dados. Então, vamos colocar alguns exemplos de startups que a gente pode lembrar aqui para ilustrar para o pessoal o tipo de revolução que a gente está vivendo? Claro, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que posicionar que a gente tem, normalmente, quando a gente fala de agtech, a gente tem dois tipos de empresas, o dentro da porteira e o fora da porteira. Então, dentro da porteira, é basicamente a startup que ela trabalha na fazenda. Então, ela faz algo que seja ligado diretamente à fazenda. Então, aí podemos citar diversos exemplos. A gente tem empresas que usem sensores de solo, que são colocados no solo da lavoura para tomar a decisão no momento certo da irrigação, se a planta está com a quantidade de nutrientes corretos para serem que são necessários. Então a gente tem aí, por exemplo, a AgroSmart, que é uma empresa que faz IoT inicialmente para irrigação, tá? Mas depois acabou expandindo para outras áreas. A gente tem nessa mesma cabeça, a gente tem empresas hoje que fazem pulverização de defensivos por drones. Então, tem o caso da Arpac, por exemplo, que faz isso. Ela fabrica os próprios drones, tá? Então, ela não usa drones de terceiros, ela fabrica o próprio drone e faz a pulverização. Então, é bem bacana, porque antigamente, era muito comum muito comum não, enfim, mas existia muito pulverização por avião, né? Avião e helicóptero, tá? São dois casos que existem, eram muito usados em certas lavouras. E aí isso é substituído pelo drone, que é muito mais barato, né? Tem uma capacidade de fazer isso de forma automática. Então ele poderia lançar a pulverização, voltar a se auto-recarregar, lançar de novo, voltar a se auto-recarregar e ficar fazendo isso o tempo que for necessário. Então são coisas bem bacanas que lá atrás era praticamente era completamente inexistente e impensável. Dentro da porteira tem uma que é curiosa, né, que a ACE também acelerou, a Cian Analytics. Ela faz previsibilidade pluviométrica também, né? Então ela vai por talhão da fazenda, ela consegue, através de algoritmos, entender a incidência ali a precipitação. Só que ela tem uma outra empresa junto com a Cian que chama Mod Clima, que ela provoca a precipitação através de aviões, né? Então o avião vai. Isso não chega a ser uma startup, né? Mas quando você combina as duas tecnologias, né? A previsão climática ali, o índice de precipitação, e aí você manda um avião naquelas nuvens lá para poder provocar chuva, e é de fato isso que acontece, né? É um teco-teco que vai lá dentro da nuvem e começa a bater na nuvem para poder provocar a precipitação. Você consegue unir uma tecnologia preditiva
junto a uma tecnologia já existente, né? Um avião que vai lá bater na nuvem para tentar provocar um pouco mais de chuva. Então, dentro das curiosidades, Pedro, acho que essa solução combinada é uma coisa legal também, né? E aí, acho que dentro da Porteira a gente tem, obviamente, os sistemas de gestão que são específicos para esses segmentos. Então, você vai ter a Aegro, por exemplo, fazendo uma gestão mais completa ali da fazenda. Você tem, no caso da pecuária, a JetBov também, que consegue fazer todo o inventário do gado, consegue fazer a previsão de qual o momento certo ali para o pecuarista já levar o gado para o frigorífico, né? Fazer as medições de produtividade todas. Então, acho que tem desde SaaS, né, que vai tratar com coisas básicas ali no workflow da fazenda, até a questão do campo em si, a Agronal em si também, né? É que a Agronal, né, Rafa, ela transcende tanto para dentro da Porteira quanto para fora, e ela vai além até da cadeia do agro em si, porque ela pode até ajudar na questão do crédito do agro, que é algo bastante crítico também para a cadeia funcionar, né? Exatamente. Só antes de eu falar rapidinho exatamente de onde que a gente entra nisso, tem algumas empresas, eu tenho uma empresa que eu conheci nos Estados Unidos, que ela tem um produto que é um robozinho, que ela fica, basicamente, o objetivo dela é ser o nome dele é Burro, tá? O robozinho, porque ele atende boa parte da comunidade espanhola lá, então ele tem o nome espanhol, Burro, né? E o objetivo dele é exatamente esse, carregar as coisas das pessoas que estão fazendo colheita, coisa do gênero, manualmente. Só que a grande sacada disso é que ele tem sensores dos dois lados, aonde, à medida que ele passa para carregar, ele é muito usado em áreas de uva de mesa, tá? Em fazendas que tem colheita de uva de mesa, tudo. Então, à medida que ele passa nos carreadores, né, para ajudar as pessoas, ele está o tempo todo olhando a quantidade de uva que tem disponível e medindo pela coloração, né, que é muito comum, você tem câmeras infravermelhas para isso, que medem a qualidade da uva. Então você consegue ver esse tipo de dado em tempo real enquanto ele está, na verdade, ajudando. E também eu vi alguns cases lá de as fazendas de morango, né, são muito grandes nos Estados Unidos, e eles usam luz, né, para conseguir medir o quão doce o morango tá. Então, basicamente, eles cortam o morango, colocam um sensor, esse sensor mede a quantidade de açúcar, sugere, né, estima a quantidade de açúcar, e eles sabem se está bom, se está na época certa da colheita ou não. Então, assim, são coisas cada vez mais incríveis que a gente vê no dentro da Porteira, né? Tem uma que eu gosto muito, que acaba sendo dentro da Porteira, que é a Pink Farms, né? A Pink Farms é uma fazenda vertical urbana brasileira, tá ali na zona oeste, ali perto do CEAGESP, e eles estão criando vegetais, né, dentro de galpões, fazendo hidroponia, usando iluminação artificial, um monte de coisa. E isso é uma grande tendência também de grandes centros urbanos, à medida que você vai reduzindo áreas rurais ou usando áreas para outras culturas, né? E cada vez mais a gente tende a ser algo mais monocultura também no Brasil. Esse tipo de empreendimento tende a crescer nas grandes metrópoles para você ter fazendas sustentáveis que entregam produtos frescos para dentro de grandes centros urbanos, e vale muito a pena aí para o pessoal que está ouvindo estudar o case da Pink Farms. E bacana, nesse caso ela não é nem dentro da Porteira, ela é a Porteira, né? A Pink Farms, ela é a própria fazenda, né? Exatamente. É bem bacana, concordo com você, é um modelo bem interessante. E deixa eu só, para matar esse ponto, o Arthur, no caso específico da Agronal, né? A gente trabalha no ambiente fora da Porteira na maioria das vezes, né? E aí o ambiente fora da Porteira é um ambiente onde a gente trabalha com os entes que trabalham no agronegócio diretamente, mas que não são produtor rural. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente ajuda muito na emissão de crédito para o produtor rural. Então, a gente faz análise de produtores específicos através de dados do satélite, que a gente consegue medir a produtividade agrícola, como é que foi a expansão, retração diária de cada um dos produtores nos últimos 5 anos, como é que é o track record desse produtor com relação a plantio de soja, milho, cana.
que esse cara fez no passado, ele está trocando de soja para cana, ou ele está plantando cana agora desculpa, soja agora, e ele era uma área de pasto antes, então isso aumenta o risco. Então a gente faz uma análise bastante interessante justamente para esse mercado. Porque vale lembrar que grande parte do agro brasileiro ele é alavancado, né? O produtor ele precisa de crédito para produzir, porque é um setor que os números são muito grandes, né? A gente sabe bem disso, né? 25% do PIB é agro, né? Então, os números do agro são muito grandes. O custo por hectare para uma produção é altíssimo. Então, você pega um pequeno produtor, um médio produtor, esse cara tem que gastar milhões para produzir. Então, dificilmente ele vai usar capital próprio, tá? Em grandíssima parte das vezes, ele precisa de capital de terceiros. Então, dito isso, a gente ajuda bastante essas empresas do setor a proverem crédito para o produtor, a fazer um seguro, a tomar uma decisão logística e por aí vai. Então, a gente faz esse tipo de caminho. Legal. A startup que eu mencionei que faz pulverização via drones se chama Arpac. A gente também tem uma interessante que é a Aluagro, que é basicamente um Airbnb aí de equipamentos agrícolas, porque usa essa sazonalidade que o Rafa mencionou, acaba uma safra aqui, o trator pode ser utilizado por outro, ou torna mais eficiente esse modelo. E agora eu queria fazer uma rodada final aqui, tentando responder a nossa pergunta. A gente já falou bastante sobre isso, mas eu acho que vale as nossas reflexões finais aqui. Se o futuro do agro é tech. Então, queria ver os takes aí de vocês e depois eu faço os meus comentários. Se você quiser começar aí, Rafa. Pedro, eu diria que o futuro não é tech, o presente é tech, né? A gente está vivendo uma mudança de tecnologia no mercado agrícola nos últimos, se eu for chutar aqui, eu diria os últimos 5 anos, tá? De uma forma que a gente nunca viveu na história da agricultura no Brasil. Então, todos aqueles exemplos que eu tentei dar no passado com relação a como é que foi a evolução agrícola brasileira, isso levou muitos anos, né? Então, até a adoção de que hoje boa parte da soja brasileira acaba tendo transgenia, né? O que é bastante comum, que é um mercado dominado pela Bayer, pela Corteva. Isso demorou muito para pegar, para ser aceito. E o que a gente tem visto é que a tecnologia brasileira, a tecnologia no agro, está evoluindo de uma velocidade absurda. Então, a gente tem, por exemplo, a parte de biotech, que eu acho incrível, que é como eu comentei antes. Você tem o caso do CRISPR, por exemplo, que é basicamente uma forma de você modificar o organismo para colocar, mudar o DNA, né, da planta, para que ele seja mais adaptado para certas coisas, sem precisar fazer transgenia. Então, é um modelo completamente novo, está sendo muito já utilizado fora do Brasil. No Brasil tem bastante pesquisa com relação a isso. Então, assim, eu acho que os próprios microbiomas que eu comentei, né, que a gente tem... então, quer dizer, a tecnologia biológica está sendo muito utilizada, bastante empregada. Eu acho que isso vai ter uma evolução absurda. Boa parte dos microbiomas que são criados usam a inteligência artificial justamente para conseguir escolher quais são os organismos mais adaptados, tudo. E, além disso, a tecnologia que a gente está acostumado mesmo, né? O soft tech que a gente está tão acostumado e o hard tech, né? Então, sensores de solo, como a gente tem visto, né? Então, assim, eu acho que o futuro com certeza é tech, mas eu iria um pouquinho além, dizendo que o presente já é tech, né? Eu tenho curiosidade de saber como é que vai ser o futuro do agronegócio daqui a 10 anos, porque a evolução que a gente tem visto nesses últimos anos e, de novo, o que eu comentei antes, a evolução que eu acho que a gente está subestimando, mas que a inteligência artificial tem capacidade de trazer para o agronegócio, é uma coisa tão absurda que eu acho que a gente vai dar um salto muito maior e aí sim, a gente vai ter uma revolução muito maior. Eu acho que a gente não tá na agricultura 4.0, a gente já está numa velocidade tão grande ao ponto de começar a falar de agricultura 5.0, com essas novas tecnologias sendo empregadas. Boa, Rafa. Roubou do meu cérebro aqui a resposta. Para mim, o presente é tech também, mas eu diria, para complementar aqui, que para o futuro do agro brasileiro, o que eu acredito, né? Tem uma perspectiva também
bom, todo mundo sempre fala, né, o aumento da população, as pessoas vão ter que vai ter que alimentar o planeta mais, mas tem a matriz de consumo também que está mudando, então você tem novas tendências de plant-based, coisas que a gente acabou nem falando aqui, que vai mais para um horizonte de food techs, mas que isso também vai puxar toda a cadeia e vai transformar essa cadeia, né? À medida que você vai fazer uso de soja, outras coisas para fazer alimentos finais e não só subproduto de ração para a cadeia da proteína animal, por exemplo. Então, acho que isso vai mudar muito a matriz do campo no Brasil, e a tomada de decisão vai ter que ser muito mais baseada em dados para você conseguir direcionar se a tua porção de terra vai ser para plantar determinada soja, milho ou alguma outra coisa que vai ser criada. Eu acredito que o agro depende, como a gente falou, de setor financeiro, depende de logística, depende de infraestrutura de telecomunicações para que a gente possa também colocar essas tecnologias de maneira mais palatável para o produtor, né? A gente sabe ainda as dificuldades que tem muitas vezes de conectividade, então tudo isso, acho que do ponto de vista de infraestrutura, à medida que o Brasil vai se equiparando a outras nações, né? Agora a gente está com um momento muito instável, mas já um pouco mais favorável também para que daqui a pouco os projetos de infraestrutura possam ganhar velocidade no país. E aí, quando você somar tudo isso, né, melhorando a nossa eficiência logística, com esse crédito mais bem organizado, a questão da conectividade também, vamos torcer aí para que o nosso leapfrog para 5G seja bem sucedido e que a gente consiga levar mais sensores para o campo. Eu acho que a gente vai ser um protagonista, e parece papo de esperança de brasileiro eterna, mas eu acredito que o agro certamente vai puxar essa matriz para 30%, 40%, 50% do PIB, se a gente conseguir colocar tudo isso de uma vez. Então, acho que daqui 10 anos, eu espero, Rafa, daqui 10 anos, com a tecnologia do agro, a gente consiga ser um player global, não só de commodity, mas também de inovação. Bacana. Se eu puder só fazer um complemento aí, Arthur, acho que você colocou excelentes pontos. Toda essa parte, por exemplo, logística, e eu acho que existe um outro ponto aqui que é bem importante, que é a parte de preços. Vamos lá, a gente lida com commodities agrícolas, né, no agronegócio. Commodities agrícolas tem por definição, né, uma commodity é algo que é igual em qualquer lugar do mundo. Então, a gente acaba que os preços eles são ditados pelo mercado global. Em grande parte, tá? Em alguns casos de algumas commodities específicas a coisa é um pouco diferente, existe o basis e tudo mais, mas beleza. Sem querer entrar em detalhamento, eu acho que o produtor hoje ele tem pouca informação para tomada de decisão de venda, por exemplo. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começar a ter empresas, já existem, tá? Algumas empresas que ajudam nisso. Então, a gente começar a ter uma inteligência para melhorar a tomada de decisão do produtor, não no plantio, tá? Mas no pós-plantio. Então, na decisão de quando ele deveria vender, quando ele vai vender, como você mesmo falou, melhorar a logística desse cara, talvez ajudar ele a tomar a decisão de como escoar. Eu acho que a gente vai ter uma mudança, na minha opinião, a gente vai ter um ganho muito maior, tá? Conseguindo aumentar a receita dele. E eu não estou falando de custo aqui, tá? Quando a gente fala de preço, a gente fala de receita, obviamente, né? Aumentando a receita dele versus uma receita hoje que acaba ficando com o intermediário. Porque hoje o que acontece é que boa parte do mercado, né, como a gente lê commodities, é muito comum você ter o estoque, né? Então você tem muita gente que acaba comprando no melhor momento possível, estoca isso para depois fazer a venda. E existem hoje diversos produtos financeiros que permitem que o produtor faça a venda na época certa sem ter o produto em mãos, por exemplo. Então acho que falta um pouco ainda dessa inteligência, dessa engenharia financeira, né, para o produtor rural. Isso está chegando, tá? Eu acho que a gente está vendo o produtor rural usando mais essa inteligência financeira. E aí, isso aliado à logística, aumento de produtividade, eu acho que a gente vê aí eu tenho desculpa me alongar demais, mas eu vou usar uma última frase aqui. Tem um cara que é um cara bem famoso no mercado de commodities, né? Lá atrás, ele chama Jim Rogers, né? Ele tem alguns livros bacanas com relação a commodities, né? O principal é um livro que chama Hot Commodities até, e esse cara ele falava o seguinte: as Ferraris do futuro serão os tratores, né? Porque é exatamente isso. As pessoas elas vão
vai valer mais dinheiro um trator do que uma Ferrari. Para ser sincero, hoje já vale quase o mesmo tanto, tá? Mas as Ferraris no futuro serão os tratores. Então é exatamente isso, cara. As pessoas, acho que a quantidade de renda que você tem hoje deixada na cadeia, que tem capacidade em um momento de chegar no produtor rural, é altíssima. Então a gente vai ver bastante mudança nos próximos 10 anos. Poxa, que aula, hein, senhores e senhoras? Que aula! Muita coisa legal, muita informação. Eu concordo com vocês. Acho que o mercado do agro, né, desde o século XVIII, que o Malthus já falava, vai acabar a comida, não vai ter para ninguém, não vai dar, e a gente constantemente vai aumentando a população da terra e conseguindo alimentar, né? Até muita gente queria fazer a solução do Thanos lá, de estalar o dedo e reduzir a população do globo, e a gente vai no sentido oposto, a gente aumenta a abundância, consegue inclusive aumentar a qualidade. E hoje a gente está numa intersecção de tecnologias, enquanto que, por isso que é tão difícil prever, porque se fosse uma tecnologia, se a gente olhasse o CRISPR, o impacto do CRISPR seria uma coisa. Agora, se a gente olha o CRISPR, pega a tendência lá na frente, né, de menos de carnes, né, produzidas com vegetais, né, baseadas em planta, tudo isso junto, né, mais a ciência de dados, tudo isso junto faz com que fique muito difícil prever o futuro. Mas eu acho que no Brasil a gente ainda tem muita ineficiência inerente em tudo que a gente faz. A gente ainda tem muita ineficiência, especialmente na cadeia, né? Acho que na produção, acho que os últimos anos nos levaram para um patamar muito grande de eficiência na produção, e agora, para chegar até a mesa das pessoas, a gente ainda tem muita ineficiência. Eu acho que tem uma fronteira nova aí para a gente explorar em vários aspectos. Eu acredito também que o presente do agro é tech, mas que o futuro do agro vai nos surpreender de várias formas. Eu acho que o Brasil não tem por que não ser o protagonista em tech do agro globalmente, porque nenhuma outra indústria, o Brasil é o expoente que como no agronegócio. Nenhuma indústria chega perto a força do Brasil, o impacto global do Brasil quanto o agro. Então, eu acho que é uma obrigação nossa levar, né, o Brasil para esse patamar que ele merece, que ele precisa ter. Então, eu acredito muito nisso. E a gente vai ter que fazer um episódio 2, desse tema, porque tem muita coisa para a gente debater ainda, tem muito assunto legal, mas esse é os episódios que eu mais gosto, quando a gente fica com esse gostinho de quero mais. E queria agradecer os meus debatedores aqui. Rafa, muito obrigado pela tua participação. Que isso, obrigado vocês, Pedro, pelo convite, é uma honra para mim, viu? Bacana demais, poder conversar um pouco com os nossos sócios aqui, né, de cara, e pessoas que eu admiro muitos anos, bem antes de vocês serem sócios nossos. Bacana, Rafa, obrigado mesmo, é um prazer. Como é que o pessoal acessa a Agronal aí? Dá a dica aí para o pessoal. Bom, pode ser pelo nosso site, né, www.agronal.com.br, Agronal, agro normal e now NOW, né? Ou pode mandar um e-mail para mim diretamente, rafael.coelho@agronal.com.br, e obviamente nosso LinkedIn e tudo mais. A gente tenta ser bastante ativo no LinkedIn especificamente, então acho que vale curtir um pouco nossa página lá, seguir e discutir com a gente por lá. Boa. E Arthur Garuti, muito obrigado pela sua participação de sempre aqui no nosso podcast. Valeu, Pedro, obrigado. Hoje foi uma aula para mim também. Valeu, Rafa. Muito bom estar com vocês aqui e espero que os nossos ouvintes aproveitem dessa aula aqui com o Rafa. Legal. Bom, e você que está na esteira, você que está passeando com o cachorro, você que está em casa arrumando aí a casa, obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um print na tela, compartilha nas mídias sociais, compartilha com seus amigos, com as suas amigas. É muito importante para a gente chegar ao maior número de pessoas. Não deixe de compartilhar nas mídias sociais, não deixe de seguir o nosso podcast, e eu agradeço a participação de todos aí nesse processo. Valeu, pessoal, até a próxima!